Olá, você está no programa Eleições 2026, pela RS e pelo Grupo RS. Hoje nós temos nos nossos estúdios a presença da pré-candidata a deputada federal Cíntia Milim. É um prazer tê-la aqui, Cíntia. Prazer enorme, um espaço em que a gente possa falar, agradecer muito o Grupo RS por essa iniciativa, né? E que todos que estejam nos assistindo, né, possam verdadeiramente avaliar e entender a importância desse momento, não só para o nosso país, mas também para a nossa cidade, né? Exatamente. Vamos começar? Vamos. Só para o público de casa saber, o nosso programa ele é dividido em blocos. Então, a candidata ela vai respondendo de acordo com os blocos estipulados pela gente. Certo? Muito bem. Então, o primeiro é um bloco que vai pegar um pouquinho mais pesado. A gente já começa assim. Vamos embora. Franca, ela possui uma importância econômica, política, social no cenário paulista. Né? Só que, frequentemente, a gente vem observando que está tendo menos representatividade política Sim. no cenário estadual. Muito por conta do excesso de candidatos que vem se apresentando ao longo das eleições anteriores e que acaba dividindo esses votos da população. Né? Tanto que foi feita uma campanha para redução de números de candidatos para que não se dividisse tanto esses votos e a gente conseguisse um lugar ou na Câmara dos Deputados Estaduais ou Federal. Como que você considera essa ideia de redução de candidatos, né, que foi um acordo firmado, acho que entre todos os partidos, de uma certa forma, né, e o excesso de candidatos que nós temos hoje, pré-candidatos que nós temos hoje em Franca? Veja bem, alguns dados são importantes para a gente fazer essa avaliação, porque são muitas variáveis, não é só esse o problema. Claro, se nós temos menos candidatos, as possibilidades aumentam, mas nós mandamos muitos votos da nossa gente aqui, né, os nossos eleitores votam em muitas pessoas de fora e esse talvez seja o grande problema. Nós estamos falando de mais de 60 mil votos que foram destinados para influencers, youtubers, e isso prejudica demais a nossa realidade aqui. Né? A gente já percebe uma mudança no eleitor, né? Na última eleição, se você for analisar, nós ficamos aqui com um deputado federal da nossa região, praticamente somente o Baleia de Ribeirão Preto. Então, Ribeirão também perdeu representatividade, as cidades do interior estão perdendo representatividade, por quê? Porque na última eleição a gente viu esses votos todos indo embora para as pessoas que têm lá o seu movimento de internet. E isso prejudica muito, porque a nossa vida acontece onde? Na cidade. Então, eu poderia dizer aqui para vocês alguns números aproximados. Nós mandamos 4 mil, quase 5 mil votos para o Boulos. Nós mandamos 8 mil votos para Carla Zambelli. Estou falando de votos de Franca, tá, gente? Nós mandamos quase 3 mil votos para Érica Hilton. Nós mandamos quase 5 mil votos para o Tiririca na última eleição. Então, eu poderia aqui falar, e somado tudo isso, nós temos mais de 60 mil votos, né, do eleitor de Franca apostando em pessoas que nunca mais retornaram a essa cidade. Aliás, que nunca vieram e que não retornaram a nossa cidade. Né? Então, é um desperdício desse voto. Esse voto é um voto ideológico, é um voto, né, alguns votos de protesto, outros votos de pura ideologia. E acontece que a gente não constrói uma cidade forte com esse tipo de política. Então, eu acho que nós precisamos trabalhar alguns pontos. O primeiro deles é a abstenção no momento da eleição, porque nós também tivemos um grande problema na última eleição de prefeito, por exemplo. Salvo engano, nós temos 250 mil eleitores. Foram para as urnas 160, 170 mil só. Ou seja, nós estamos falando também de 60 mil pessoas na nossa cidade
que decidiram não se posicionarem nas eleições municipais. Né? Então, por isso, tivemos aí que seguir para talvez um segundo turno. Se 60 mil tivesse ido às urnas, talvez a gente não tivesse o segundo turno. E isso acontece no nível nacional também. As pessoas estão desgostosas da política, as pessoas estão amarguradas, as pessoas estão, né? Está todo mundo sem esperança no nosso país. E a gente precisa fazer esse movimento contrário. Com relação a um número de pessoas que estão colocando seus nomes à disposição, é o nosso processo democrático, né? Todos, qualquer cidadão pode, né, colocar o seu nome à disposição para uma vaga, tanto na Assembleia dos Deputados quanto na Câmara dos Deputados. E isso é legítimo, né? Então, quando a gente fala, falta consciência dos políticos, é difícil você entrar nessa seara, porque a pessoa, quando ela entra, ela acredita que ela pode chegar lá. Eu acredito que ninguém vá colocar o seu nome à disposição para não fazer uma campanha ou para não acreditar que é possível. Ela tem ali os seus sonhos, o seu ideal, então acho difícil. Mas eu acho que nós podemos trabalhar a nossa sociedade, pedindo mesmo, trabalhando essa consciência para as pessoas irem votar e para as pessoas votarem em pessoas da nossa cidade, da nossa região. Eu acho que esse é o grande diferencial, é onde a gente pode colocar ali a nossa cidade novamente num caminho de destaque. Certo. E existe um momento em que o interesse coletivo ele tem que ser superior ao interesse individual? O interesse coletivo é o que move a política, né? Quando você está falando de eleições, eu preciso dizer novamente, eu acho que a democracia, a nossa lei hoje permite isso. Eu acho muito difícil você dizer, você não vai ser candidato, você não vai ser candidato, mesmo porque, gente, a eleição para deputado, o raciocínio é diferente. Ela é uma eleição, né, que depende de uma série de variáveis para você ser eleito ou não. Às vezes você vai ter pessoas lá que tiveram, sei lá, 20 mil votos e entraram para a Câmara dos Deputados, e você vai ter pessoas lá que tiveram 100 mil votos e não entraram, porque depende do partido, depende do coeficiente eleitoral, depende de uma série de coisas. Então, não dá para a gente dizer assim, você, dando exemplo, você na pesquisa tem menos chances aqui em Franca do que o fulano. Essa conta ela não é exata, porque depende dessas variáveis que eu estou te dizendo, depende do partido, do coeficiente, enfim, uma série de coisas. Então pode ser que alguém com 20 mil entre e pode ser que alguém com 100 mil não entre, né? Então é desafiador essa análise. Certo. E no seu ponto de vista, o que Franca perde quando não tem essa representatividade própria? Tudo, perde tudo. Perde posicionamento no país, além do dinheiro. O primeiro, sem dúvida nenhuma, gente, é recurso financeiro. Eu estive com o Baleia Rossi esses tempos para trás, falei, Baleia, só fala para mim assim, para a gente fazer uma conta alta, rápida. Quanto que um deputado federal tem no seu gabinete para destinar de emendas? Ele falou, Cíntia, no mínimo 100 milhões de reais ano, no mínimo. Ou seja, se um deputado não trabalhar nada, se ele só tomar cafezinho no corredor, é o que a gente não quer ver, né, gente? Mas só para a gente exemplificar de uma maneira bem intensa, assim, ó. Se um deputado não fizer nada, ele tem 100 milhões. Franca está há 20 anos sem eleger um deputado federal. Vamos fazer uma conta rápida? 100 milhões vezes 20 anos, nós estamos falando de 2 bilhões de reais que Franca deixou de receber de educação, de saúde, de infraestrutura, etc, 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 etc. É dinheiro que deixou de chegar aí na sua casa. Por quê? Porque a gente votou em gente de fora, porque a gente deixou de ir votar nas eleições e porque aí os influencers e os youtubers, etc, etc, tomaram um espaço que poderia ser nosso. Então a gente perde tudo, a gente perde representatividade, a gente perde posicionamento, a gente perde oportunidades para as nossas empresas, para os nossos empresários, para a nossa população, para negócio, para desenvolvimento, para infraestrutura. E hoje a nossa cidade,
ela está num nível em que ela está com quase 400 mil habitantes. É muita coisa. O investimento é outro. Ó, o nosso PIB, é tanta coisa para falar que eu vou ficando até agitada, porque é frustrante a gente imaginar que a gente não tem alguém lá para nos representar. Franca hoje recebe por ano 1.400 bi de investimento. Nossa, é muito dinheiro. Não é. É pouco dinheiro, é pouquíssimo dinheiro. Para a gente ter uma ideia, nós somos a 7ª cidade pior em arrecadação, em recebimento de recurso per capita, tá? Então vamos lá. Franca é a 7ª cidade que menos recebe recurso para investimento no estado. E a 22ª cidade que menos recebe investimento do país. Nós só temos 6 cidades mais pobres que nós no estado. E só 21 cidades no país inteiro. Imagina quando a gente pensa norte e nordeste, nós estamos quase como lá, né? Por que isso? A gente está chegando no momento da nossa cidade com 400 mil habitantes que ou a gente faz grandes investimentos, e aí eu estou dizendo de mobilidade urbana, nós precisamos de grandes viadutos. Nós precisamos de grandes obras para fluir o nosso trânsito, para resolver problemas realmente ali de locomoção, de mobilidade urbana. Quando a gente fala de um viaduto ali subindo o distrito, ali a São Joaquim, nós estamos falando de um investimento de 300 milhões. Como é que uma cidade que arrecada 1.400 bi por mês para investir saúde, educação, etc, 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 vai conseguir pegar 300 milhões do seu caixa e investir num viaduto? Ou seja, não temos dinheiro para grandes obras. A conta não fecha, né? A conta não fecha, não tem, porque senão nós vamos ter que tirar da saúde, nós vamos ter que tirar da educação. E hoje Franca tem a melhor educação do nosso país, né? Então a gente precisa tomar essa consciência, né? Nós demoramos 50 anos para ter um hospital estadual. 50 anos, uma obra de 200 e poucos milhões de reais, 50 anos. Você imagina se nós tivéssemos força política, representatividade, alguém que falasse firme, alguém que chegasse. Precisou de muitos movimentos e um esforço, assim, e aí eu posso falar porque eu estou todo dia com ele, né? Um esforço sobrenatural do prefeito Alexandre para conseguir, junto com o Baleia Rossi, que é um deputado do nosso partido, mas é de Ribeirão, para conseguir esse hospital. Então, se a gente tivesse essa representatividade forte, né? Como é que seria? Será que a gente não teria conseguido isso antes? Porque o prefeito, gente, ele precisa, eu falo que ele precisa prefeitar, né? É muito problema que uma cidade tem e que não dá para ele ficar só lá em Brasília, batendo de porta em porta. Agora, você imagina se a gente tiver alguém em Brasília lá, batendo de porta em porta, com o telefone aqui junto com o prefeito. Prefeito, dá para fazer isso? Prefeito, nós temos aqui, conseguir esse dinheiro, tá? E ali já faz essa ligação. Aonde que Franca vai chegar daqui a alguns anos? Isso é maravilhoso, né? Então, nós precisamos trabalhar muito essa consciência do nosso povo. Nosso povo precisa deixar o voto dele aqui. Então, o que eu peço para você que está nos assistindo, avalie os candidatos de Franca, escolha alguém de Franca, tá? E pense o seguinte, se essa pessoa não fizer nada, é ela que você vai poder cobrar. Mas ainda que ela não faça nada, ela vai ter 100 milhões para a sua cidade. Tá? Imagina a força de você, cidadão, cobrando aí efetividade de uma pessoa que chegar lá em Brasília. É isso que nós queremos. Certinho. Eu falo muito, né? Não, mas assim que é bom, porque o eleitor consegue conhecer o candidato, né? E essa é a nossa intenção. Isso. Né? E vamos para o segundo bloco, então, que é economia e geração de empregos. Né? O Brasil, todo mundo sabe que possui a maior carga tributária de todos os países emergentes, né? Só que ainda apresenta muitas dificuldades para entregar serviços públicos, e não só os públicos, mas os serviços todos de uma forma eficiente. Então, tem muitos erros, muitos entraves na prestação de serviço. No teu ponto de vista, o problema está na arrecadação, que é insuficiente, ou na gestão desses recursos, que é falha? A gente não pode nunca pensar que a arrecadação é insuficiente, mesmo porque nenhuma empresa hoje no nosso país consegue pagar mais R$1 de tributo, né? É impossível hoje, a carga tributária que nós temos, ela é muito grande, ela precisa inclusive nós precisamos fazer um movimento inverso, é a redução de carga tributária para os empresários.
Com certeza, nós temos um processo gravíssimo de gestão, né? O Brasil, ele é um país muito grande, com muitas diferenças sociais. Então, a mesma gestão que é feita em São Paulo, a gente percebe que a gente não tem essa mesma gestão e eficiência no Norte e no Nordeste, né? E a gente precisa de mecanismos, né, de controle, ao mesmo tempo que a gente precisa de burocracia para que a gente evite, né, corrupção, roubalheira, etc. A gente também precisa de facilitar processos, né? Você percebe nitidamente que São Paulo hoje é um estado, né, maior do que muitos outros países de primeiro mundo. Então, a forma de você gerenciar um estado de São Paulo como se fosse um país é uma. A forma de você gerenciar um país como o Brasil, que tem várias peculiaridades, né, várias culturas dentro do mesmo país, várias formas de enxergar a política dentro do mesmo país. Isso é o maior desafio. Agora, que é uma questão de gestão pública, nós temos hoje um governo no nosso país que gasta mais do que ganha, e esse é um problema gravíssimo do ponto de vista de uma gestão eficiente, né? Nós sabemos que nenhuma empresa sobrevive gastando aquilo que ela não recebe, né? Dentro da nossa casa, como é que a gente faz? Se a gente ganha um salário de 5 mil, como é que a gente vive como se gastássemos 10? Uma hora explode, né? Essa dívida vai explodir. E a gente percebe hoje nitidamente que o nosso país está à beira de um colapso por conta dos gastos do governo federal. É preocupante, é grave, e a gente percebe que nesse movimento pré-eleição que nós estamos, né, nesse tempo de pré-eleição, muitas decisões do governo federal sendo tomadas para popularizá-lo, mais uma vez, para a gente ver aí essa reeleição acontecendo. Isso nos preocupa muito. O país precisa amadurecer nos debates políticos. Não vemos esse amadurecimento nos debates políticos. Eu acho que a questão da fiscalização com os gastos do governo, ela precisaria ter um outro mecanismo, um mecanismo mais eficiente, um mecanismo mais imediato, em que não deixasse o governo gastar além do que pode. Porque quando o governo gasta mais do que pode, existe ali aquele círculo, né, que a gente fala vicioso, poderia ser virtuoso, mas no caso do governo federal não é vicioso, porque o governo gasta mais do que pode, e aí para conter a inflação, o Banco Central precisa aumentar a taxa de juros, e um país que tem uma taxa de juros como a nossa, de quase 15%, não cresce. E é por isso que nós estamos crescendo a pequena escala, né? Sendo que nós poderíamos estar a larga escala. Então isso nos preocupa mesmo e com certeza absoluta o modo operante hoje do PT governar é completamente diferente do que aquilo que a gente acredita, né? Eu acredito num Estado mais enxuto, num Estado que entregue mais eficiência com menos dinheiro, e eu penso que para a gente chegar nesse lugar a gente precisa investir em muita tecnologia, porque a tecnologia vai fazer com que a gente tenha resultados mais céleres, resultados mais rápidos, né, com menos recursos. Então, eu entendo que o Estado precisa gerir muito menos a vida do cidadão. Certo. E você é favorável para a privatização das empresas estatais, como Correios, Petrobras, Banco do Brasil? E se sim, em qual circunstância? Olha, esse tema da privatização, ele precisa ser analisado empresa a empresa, né? Porque qual que é o objetivo do Estado? É você oferecer um serviço de boa qualidade pelo menor preço, né? Se nós temos empresas estatais que têm excelentes resultados e que entregam um serviço de qualidade, não há razão alguma para você privatizar, tá? Porque é um bem, é um patrimônio da sociedade. Agora, se nós temos uma empresa em que essa empresa, assim como qualquer outra, gera muito mais dívidas e sobrecarga e onera então esse Estado e não entrega um serviço efetivo à população, não há razão lógica para que essa empresa continue então. E aí, nesse momento, sim, a privatização é a melhor escolha. Então, a gente precisa sempre olhar
caso a caso. O Correio é uma dessas, o Correio precisa ser privatizado, né? E isso está sendo avisado já há quanto tempo? Há quanto tempo nós temos notícias do rombo dos Correios? E nada é feito, né? E aí alguém paga a conta. Eu acho que é isso que a população precisa entender. Quando o governo vai mal, quando as nossas estatais dão prejuízo, quem está pagando essa conta é você, sou eu, somos nós. Então nós precisamos de lucro, nós precisamos de eficiência, nós precisamos, né, fazer essa máquina rodar de uma maneira em que desonere a nossa população, desonere os nossos impostos, desonere as nossas empresas e que a efetividade do serviço chegue, né? Então, eu poderia dizer com tranquilidade, o Correio hoje, até por conta das notícias que nós temos e o tamanho desse rombo, com certeza é privatização. A Petrobras, não, eu acho que ainda não, porque a capacidade de gestão dela ainda é possível ela ser estatal. Agora o Correio não, o Correio precisa ser. Certo. Isso precisa ser analisado, né? Caso a caso, economicamente, eu penso. Certo. E você apoiaria uma reforma administrativa que reduzisse os privilégios de algumas categorias do funcionalismo público? Esse é um debate muito delicado que precisa de muito bom senso. Ninguém tem que ter privilégio. Nenhuma pessoa tem que ter privilégio. Por que uns têm privilégio e outros não? Sou completamente contra qualquer tipo de privilégio. Algumas profissões, elas necessitam de um pouco mais de segurança. Então, como a política ela tem alguns movimentos que nós não gostaríamos que tivesse, de favorecimento, etc., né? A gente sabe que tem isso, precisa ser combatido. Eu vejo que é importante para as máquinas públicas, para o funcionalismo público, manter a estabilidade, né? Porque o funcionário que ele tem a estabilidade, ele vai passar por vários governos. E ele não vai ficar sendo moeda de troca, né? De um governo, mudou o governo, vai embora, o outro volta, outro... Então, essa estabilidade, ela traz uma segurança para o serviço público. Eu gosto disso. O que me incomoda um pouco é que a gente percebe que nós temos alguns funcionários que são muito bons mesmo, né? Falando até pela própria Prefeitura de Franca, nós temos grandes seres humanos que trabalham no nosso funcionalismo público. Mas nós temos alguns que não entregam resultados. Então, o que eu vejo? Eu vejo a necessidade de nós mudarmos a legislação para que a gente possa ter metas dentro do funcionalismo público, para que a gente possa medir, sabe? Porque todos nós aqui, você tem meta aqui, eu tenho meta no meu trabalho, Paulinho está aqui, tem que cumprir regras e metas. Então, por que alguns precisam cumprir as suas metas e outros não? E eu acho que isso falta um pouco no funcionalismo público. Eu acho que se a gente criasse essa regra, essa possibilidade de medir eficiência, de medir entrega de trabalho, de medir comprometimento, eu acho que seria bom para o funcionário e seria bom para o serviço público. Mas ninguém tem que ter privilégio, né? Acho que ficou claro. Certinho. Vamos para o terceiro bloco, né? Que agora também é um assunto um pouco mais delicado, que é segurança pública e justiça. Sim. E todos nós sabemos que o Brasil possui uma das maiores populações carcerárias do mundo. Né? E, mesmo assim, ainda continua registrando altos índices de violência, né, em todas as áreas. No seu ponto de vista, o problema está nas leis, na aplicação das leis ou na estrutura do sistema prisional? Um pouquinho de tudo. Em todos os exemplos que você deu aí, nós temos gargalos que precisam ser olhados, né? Quando você olha o nosso sistema prisional, nós temos aí um número excessivo de pessoas nos nossos presídios, numa condição insalubre, numa condição totalmente distante do mínimo de dignidade humana, o que dificulta muito a ressocialização. Porque eu entendo o seguinte, a pessoa às vezes cometeu um delito,
e não necessariamente ela não vai se arrepender de ter feito aquilo, ou ela não merece uma oportunidade de refazer a vida dela. Eu acredito na capacidade das pessoas de fazerem um reexame das suas vidas e entender que erraram. Eu acredito muito nisso. Né? É claro que tem crimes que são hediondos, tem crimes que têm riqueza de maldade, enfim. Aí nós estamos falando de pessoas psicopatas, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo daquele que talvez tenha roubado alguém, né, para poder comer e está na cadeia por isso. Aquela pessoa ela pode se arrepender um dia, né? E aí eu acho que o Estado é ineficiente nesse processo de ressocialização, né? Eu acho que isso precisaria mudar. Em contrapartida, nós temos, para alguns crimes, eu entendo que a nossa lei ainda é branda, né? Quando a gente pega a violência contra a mulher, né, que é hoje um dos temas mais relevantes que a gente tem debatido muito, e eu não sei se é porque nós estamos, as mulheres estão denunciando mais e, portanto, nós estamos vendo mais, ou se é porque esse crime aumentou mesmo, nós precisamos desse diagnóstico ainda. Eu quero acreditar que as mulheres estão se permitindo sair desse lugar de violência e por isso a gente está vendo esses números. Mas eu quero acreditar também que esse choque que a gente está tendo de realidade vai servir para que a gente possa combater de uma maneira mais efetiva. Mas quando você pega uma mulher que tem uma medida protetiva, né, e aí aquele homem se aproxima, quantas vezes você viu alguém indo para a cadeia e ficando na cadeia porque descumpriu a medida protetiva? Muito pouco. E é num descumprimento de uma medida protetiva que o crime acontece, né? Então eu vejo que esse descumprimento da medida protetiva, quando ele é reincidente, ele precisaria ter muito mais força, né? A lei precisaria ser muito mais firme, né, do que é hoje. Eu acho que deveria ir e ficar preso, e não só 15 dias, 30 dias. Ele deveria ficar ali no mínimo anos, porque ele descumpriu uma lei protetiva. Se a gente tivesse essa força de lei, né, uma pena mais intensa para esse caso de medida protetiva, nós teríamos menos feminicídios. Eu estou dando um exemplo. Tem outros exemplos que a gente pode trazer aqui, mas o fato é, nós precisamos também trabalhar nessa lei, né? E a segurança, a gente tem visto uma mudança na nossa segurança agora com a chegada da tecnologia. Então hoje, o que a gente precisa? A gente precisa mais agilidade nessas tecnologias. A gente tem visto muitas notícias sobre crimes, sobre roubos, sobre etc., mas a gente tem visto também a câmera que está pegando. E a gente tem visto também a polícia prendendo. Então, nós estamos percebendo uma efetividade maior do policiamento, da polícia e da execução do trabalho da polícia por conta dessa tecnologia. É claro que os municípios precisam avançar, nós precisamos de recurso financeiro. Então, para a gente ter uma cidade 100% tecnológica, integrada com o trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, enfim, de todo o sistema nosso de segurança, a gente precisa de dinheiro, né? E os municípios sozinhos não conseguem fazer isso. Por isso a importância de um deputado que traga dinheiro para cá, para poder garantir essa segurança, esse investimento na segurança das nossas cidades. Certo. E você comentou, né, dos diferentes tipos de crime. Hoje em dia se fala muito na ampliação das punições para determinados crimes e da redução da maioridade penal. Sim. Né? Então, vou juntar duas perguntas numa só. Você é a favor ou contra a redução da maioridade penal? Uhum. Por quê? E se você é a favor ou contra a prisão perpétua para crimes hediondos? Ó. Muito bem, são perguntas importantes. Eu sou a favor da redução da maioridade penal. Eu entendo que hoje o mundo não é mais como era 50 anos atrás. Quer dizer, o acesso à informação dos jovens hoje é completamente diferente.
né? O acesso está ali, na hora, o tempo todo. Os nossos jovens têm amadurecido, né? Inclusive, infelizmente, numa velocidade muito maior, né? Que não deveria acontecer por conta desse acesso à informação, né? Então hoje, quando você pensa hoje num adolescente de 16 anos, ele está pronto. Um adolescente de 16 anos, ele já pode votar, ele já namora, ele já isso, ele já está falando de trabalho, ele já está completamente ligado na tecnologia, ele sabe o que ele pode e o que ele não pode fazer, né? E ele tem consciência do crime, sim. Ele sabe o que ele está fazendo no crime. Então eu acho que reduzir para 16 anos é uma boa decisão. Acho que vale a pena. Se estivesse lá votando, votaria para redução, sim. A questão da prisão perpétua, eu acho que ela é um pouco mais delicada. A gente precisa pensar caso a caso, né? Quando você pensa numa pessoa que tem um diagnóstico de psicopatia e que a gente sabe que devolvê-la à sociedade é a garantia que ela vai cometer o mesmo crime, da mesma maneira, etc, etc, porque ela é uma psicopata, talvez justificaria, sim, essa prisão perpétua. Agora, precisa encontrar um mecanismo efetivo para isso, porque senão nós vamos lotar e vai acontecer o quê? Então, essa prisão perpétua, a pessoa precisa ter um trabalho, ela precisa produzir, ela precisa devolver esse dinheiro desse custo da vida dela para o Estado. Então, isso não é só vamos deixar lá trancado o resto da vida. Não pode. A discussão não pode ser tão simples assim. A discussão ela precisa ser muito mais profunda. Tá? Então, você é a favor da prisão perpétua? Não é uma resposta que eu daria nem sim nem não. É uma resposta que eu daria. Nós precisamos debruçar e estudar em quais condições. Desse perfil psicopata, em que a gente sabe que se devolver à sociedade vai cometer o mesmo crime, sim. Os demais a gente precisa pensar bastante sobre isso. Certo. E você acredita que se os detentos trabalhassem todos dentro da prisão, seria uma forma de ressocializá-los? Com certeza. Por isso que eu digo que é um pouquinho, quando você me fez a pergunta lá atrás, é um pouquinho de cada coisa. O nosso sistema prisional, ele carece de investimento, né? E não é simples você falar assim, põe lá para trabalhar. Não é simples, porque existe uma questão de segurança pública, segurança com os funcionários do sistema prisional, segurança dos próprios detentos, né? Então não é qualquer objeto que você pode colocar na mão de um presidiário, tem que ter toda aquela logística de segurança. Só que em tudo é preciso recurso. Então, quando a gente fala do nosso sistema prisional, a gente fala de um sistema que não tem investimento para transformar essa ociosidade de cada preso em efetivo reparo social. Mas sim, esse é o modelo dos nossos sonhos. É um modelo em que o preso ele trabalha para pagar a sua manutenção. Então, ele produz e paga ali o custo dele, né? E de quebra já aprende um ofício. Hoje, o Brasil ele anda na contramão, né? Ele paga um salário social para quem está no presídio, né? Então, ele paga para a família, né? Não que a família não precise, mas o preso ele precisa fazer dinheiro, né? Porque ele está custando duas vezes. Ele custa as despesas dele no presídio e ele custa, né, o afastamento, ele estando preso, a família recebe. Então, ele custa duas vezes, né? E nós que pagamos essa conta. Então, nós precisamos mudar todo um sistema, né? E ainda dentro dessa área, a gente sabe que o Brasil hoje ele é tomado pelas facções criminosas, né? Sim. Temos um grande debate no momento, sim, né, por conta disso. E essas facções, elas exercem um poder muito grande na economia e dentro do nosso território, né, em várias regiões. O Congresso, na sua visão, ele tem sido eficaz no enfrentamento desse problema? Não. Por isso que nós temos um problema nessa envergadura que nós temos, né? Hoje discutindo aí essa entrada, né, essa declaração aí do Trump, né, que
coloca o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas, né? E se colocam aí à frente para combatê-los. Falando um pouquinho disso, eu entendo que nós somos um país soberano, né? Temos a nossa soberania, temos que fazer a gestão dos nossos problemas, isso compete a nós, mas eu vejo com muito bons olhos, né? Se houver uma cooperação dos Estados Unidos, porque obviamente a inteligência deles é muito maior do que a nossa, né? A condição de investigação, de entender como é que o mecanismo está funcionando, possivelmente muito maior do que o nosso. Então, se houver essa parceria colaborativa, né, o crime está aqui, nós conseguimos achar isso, vamos lá, e aí o Brasil vai lá resolver essa situação, eu acho fantástico, né? E sim, a gente sabe que esses grupos, né, tanto o PCC quanto o Comando Vermelho, eles estão, não é só na periferia, né? Nós estamos vendo, né? A gente tem escutado aí a Faria Lima. A Faria Lima está aí, né? Esse grupo ele está dentro da política, dentro das empresas, dentro das grandes rodas do país. Então, a gente tem que entender que a briga é grande, né? Tem um ditado que fala a briga de cachorro grande. Então, nós precisamos sim de muita união e de muito zelo e cuidado. E nós temos que combater o tráfico, né? Se a gente resolve o problema do tráfico, a gente resolve muitos outros problemas, né? Então, sem dúvida nenhuma, esse é um grande problema do país. Certo. E, falando em tráfico, a gente vai entrar num quarto bloco nosso, que é de drogas, costumes e sociedade. Né? E, falando em drogas, né, o Supremo Tribunal, há pouco tempo, ele estabeleceu critérios de diferenciação de quem é usuário, né, e de quem é traficante, no caso envolvendo a maconha. E você, concorda com a decisão do Supremo? Olha, se a gente for colocar na cadeia todo mundo que faz o uso de uma maconha, etc., a gente vai ter dois grandes problemas. Não que eu concorde, eu acho que qualquer tipo de droga é extremamente prejudicial, não só para a vida do indivíduo, né, mas para uma sociedade inteira, né, para uma geração que vem depois, para tudo, né? Então, eu sou 100% contrário à droga. Mas eu acho que também colocar lá a pessoa que está com um cigarro de maconha e vai para a cadeia é um outro big problema, grande problema, que não vai resolver absolutamente nada. Então, eu acho que a gente começa de cima para baixo, né? Eu acho que para a gente resolver o problema da nossa droga aqui, com os nossos jovens, a gente começa combatendo o grande, e o grande é o traficante. Né? O grande é aquele que manda mesmo, é impedir que essa droga chegue, é reforçar as nossas fronteiras, é impedir que essa droga entre. Porque se a gente não tiver droga por aqui, é mais difícil de comprar. Se é mais difícil de comprar, vai ficar mais caro. Se é mais caro, a turma não vai ter dinheiro para comprar. E aí você vai escalonando essa dificuldade e você vai combatendo indiretamente essa droga. Agora, não dá para a gente colocar todo mundo dentro de uma cadeia por conta de um cigarro de maconha, porque senão, a começar pelas próprias universidades, que a gente está vendo tanto de reportagem as universidades federais, estaria todo mundo agora, em vez de estar na escola, estaria preso, né? Porque todo mundo ali está fazendo uso disso. Você vai vendo a reportagem, você vai vendo a situação que está as nossas universidades, né? As pichações, o estilo de vida que esses alunos estão tendo. Como é que faz, gente? É muito grave isso. Então, eu sou 100% contrária à droga. Acho que, inclusive, a nossa máxima droga lícita, aí, que é a bebida, precisa também de um olhar diferenciado com relação ao álcool, porque ela é uma droga lícita, mas é a porta de entrada para todo o resto, né? Então, tudo isso precisa ser feito com muita cautela. Mas eu entendo que você combate o grande para depois chegar nessa... Colocar todo mundo na cadeia por conta de um cigarro de maconha não vai resolver o problema do Brasil. Certo. E você acha que o Congresso deveria legislar em cima desse tema ou melhorar, complementar esse entendimento do STF, já que o STF fez esse entendimento justamente porque o Congresso deveria ter feito e não fez? Você acha que ainda dá tempo do Congresso tomar para si aquilo que deveria ser dele e consertar ou melhorar?
esse entendimento? Acho que sim, né? O Congresso ele não fez, eu não sei dizer qual foi a razão pela qual o Congresso não fez. Se foi falta de vontade política mesmo, ou se não quiseram entrar nessa dividida e alguém precisou definir, né? Não sei te dizer. Mas eu acho que segurança pública é algo que precisa ser discutido não só na esfera legislativa, mas ela precisa de uma colaboração do executivo nas nossas seguranças públicas, sabe? Porque a gente percebe também um distanciamento muito grande do que é teoria e do que é legislação. O legislador quer criar, eu tenho muito medo disso, quer criar uma lei maravilhosa, plena, etc. E aí aquilo é vendido para a sociedade como o que vai resolver tudo, mas na hora da prática, quem vai executar aquilo fala, está completamente errado isso que vocês fizeram, não é possível isso, não é possível aquilo, não é possível aquilo outro. Então eu não gosto dessa distância, eu acho que quem está ali no todo dia, trabalhando, combatendo o bandido, combatendo droga, combatendo isso, eles precisam ser ouvidos. E a legislação precisa ser feita de acordo com a necessidade de quem está no fronte, né? E não só para uma mera teoria ou perto do que seria um politicamente aceito ou ideal. Está entendendo o que eu estou falando? Acho que a gente precisa trabalhar mais em equipe. O nosso Congresso, com o nosso Executivo, com o nosso Legislativo, com o nosso com o nosso Judiciário, né? Inclusive, hoje, um dos grandes problemas do nosso país é essa intromissão, né, de Judiciário querendo mandar ordem como se fosse Executivo. Não, tá uma bagunça generalizada, o que gera para nós insegurança, né? O que gera para os nossos investidores insegurança. Isso é um caos muito grande que hoje o nosso país vive. Certo. E vamos entrar então agora, dentro desse grande tema ainda, numa seara um pouco mais delicada, né? Você é favorável à ampliação das hipóteses legais para o aborto, como a gente está vendo agora? Não. Eu acho que eu sou uma pessoa 100%, 200 mil contra o aborto. Eu acho que o trabalho sobre essa questão da criança precisa ser feito antes, sabe? A conscientização dessa mulher. Se essa mulher quer ter a relação sexual dela e não quer correr o risco, ela tem que trabalhar a consciência dela, né? A consciência da mulher. Uma vez que houve a concepção, né, e uma vida foi gerada, você precisa assumir aquilo e ir até o final. Se você não quiser a criança, eu tenho certeza que existem muitas famílias aí que estão na fila, tem famílias aí na fila de adoção, sedentas para viver esse amor da maternidade e da paternidade, né? E eu acho que aí, nesse caso do aborto, uma coisa que eu não vejo as pessoas discutindo, eu não entendo a razão disso, é a desburocratização do processo de adoção. O processo de adoção ele é muito burocrático e eu não entendo por quê, sabe? Eu acho que nós temos muitos orfanatos aí com crianças que estão assim ansiosas por uma família e a gente vai vendo um processo moroso, um processo que a gente precisava de agilizar isso para que a gente pudesse mudar essa história. Mas eu não concordo, eu acho que o que a legislação hoje já acolhe como possibilidade de acordo está de bom tamanho, eu realmente não mexeria nisso. Acho que não precisamos discutir outras formas, né? Conscientização dessa mulher, essa mãe que já tem muitos filhos, um acesso mais imediato, né, a outro tipo de preservação, a uma cirurgia, né, enfim, a um ligamento. Nós precisamos trabalhar a prevenção e não trabalhar matando um ser vivo depois que ele foi gerado. Nunca. Isso, em hipótese alguma, para mim é inegociável. Certo. E, seguindo o teu gancho, lá no Congresso, você acha que os legisladores, eles devem seguir aquilo que a sociedade espera ou eles devem seguir a própria cabeça? Olha, a cidade muda, nosso país muda, a sociedade muda, né? Às vezes, aquilo que
que a legislação trouxe de 50 anos atrás, hoje o clamor da sociedade é outro, né? E a gente precisa estar atento a essas mudanças, né? Eu poderia dar vários exemplos aqui, né? Enfim, antigamente não podia ter divórcio, né? Hoje a gente está fazendo divórcio ali na hora. Então, houve uma mudança da legislação de acordo com a mudança da sociedade. Então, sim, o Congresso ele precisa estar atento ao movimento, né? Mas isso não quer dizer você mudar valores. Isso não quer dizer você criar coisas que vão contra a natureza humana, que vão contra situações de risco, por exemplo, né? Então não é porque hoje todo mundo, a maioria das pessoas gostam de... Eu estou criando aqui alguns exemplos. Todo mundo hoje gosta de saltar de corda, né? Que aquela moça morreu essa semana. Então hoje uma tendência, todo mundo pratica esse esporte, então vamos liberar para todo mundo praticar. Criança de 2 anos vai lá e pode praticar. Não é porque existe uma tendência a alguma coisa que você não vai ter um bom senso. Então, essa é uma pergunta capciosa, né? Mas eu acho que a gente precisa entender o seguinte: existe uma evolução natural da sociedade em que o nosso Congresso precisa estar atento, né? Mas cabe ao Congresso resguardar, né, o que ele entende como política pública coletiva. Então, o que são as políticas públicas coletivas? Que talvez não vá agradar um ou outro, mas que mantém uma sociedade organizada. Porque o objetivo de um Congresso é manter a nossa sociedade organizada. Então, tudo aquilo que cria caos, o Congresso precisa legislar para manter essa ordem, né? Então, é claro, e cada um tem os seus valores. Por exemplo, a pergunta do aborto, né? Se eu tiver que votar aborto, eu sempre vou votar contra o aborto. Não importa se... Aí é uma convicção muito de ordem pessoal, de acordo com os meus valores humanos. Mas a maioria quer o aborto. Nesse caso, eu não sou a maioria. Então, nesse caso, eu não votaria por conta de uma maioria. Porque eu entendo que o bem da vida, ele precisa ser protegido. Não importa qual seja a tendência de uma sociedade. O bem maior para mim é a vida. Então, quando eu protejo uma vida, eu estou protegendo a vida de toda uma sociedade. Não sei se ficou claro, mas eu acho que existe uma evolução natural e existe aqueles valores que cabe ao Congresso manter essa segurança da sociedade. E você acha que o Congresso hoje ele evita discutir algumas coisas por medo do desgaste eleitoral? Claro, claro. A gente vê pautas que estão lá sendo, né, precisando ser pautadas e não são pautadas porque as discussões serão grandes ou porque tem interesses políticos. Isso acontece demais. Não deveria, mas é o que acontece. Né? E a gente sabe que esse bastidor político tem isso mesmo. E é um desafio, né? Troca, né? Vamos trocar aqui, ó. Você vota aquilo que eu te dou aquilo. Infelizmente, é o que o nosso país vive. A gente vive um parlamentarismo disfarçado, porque depois dessa possibilidade desse orçamento secreto que hoje o Congresso tem, você percebe um poder do Congresso muito maior na esfera executiva. Aí a gente está vendo de novo, né, os poderes eles sobressaindo no lugar do outro. Então, a gente está vendo o Congresso, muitas vezes, atuando onde seria o Executivo. Em contrapartida, a gente vê também um judiciário dando ordens e canetada como se Executivo fosse. E a gente vai vendo essa insegurança jurídica pairando no nosso país. Isso é um problema. Vai ter que ser enfrentado, né? Não sei dizer para você quantos anos o nosso país vai demorar para ter essa maturidade. É uma questão de maturidade mesmo. Maturidade das pessoas com o voto, maturidade dos políticos em respeito, né, com cada cidadão. É uma maturidade. Eu não sei quanto tempo, mas nós vamos ter que alcançar isso o mais rápido possível. E você seria a favor, por exemplo, de uma mudança
na parte do legislativo, de colocar um período específico para que os ministros ficassem? Do Supremo? Do Supremo. Nossa, mas demais, demais. Mandato tem que ser igual o senador. 4 anos acho pouco, 8 anos suficiente, e vamos trocar, vamos oxigenar, sabe? Sem todos aqueles privilégios, sem aquela aposentadoria naquela envergadura. Eu acho que precisamos. Precisa ter uma seleção diferente. Acho que precisam ser juízes de carreira. Eu ia te fazer essa pergunta. Acho que precisam ser juízes de carreira. Acho que não dá para ser um cargo político como é hoje. Não acredito na justiça sendo feita desse jeito, né? Em contrapartida, eu sou uma pessoa que respeita muito a nossa Constituição, né? Até pela minha própria formação. Sou advogada, então eu respeito. Eu acho que o Supremo, ele é o Supremo, ele precisa ser respeitado como última instância, né? Mas essa seleção precisa sair da esfera política, né? Ela precisa ser juízes de carreira, ela precisa ter essa oxigenação. Nós não podemos ficar tanto tempo à mercê, né, de um grupo só, né? Porque a gente está vendo aí o que está acontecendo com o Supremo, né? E é um desafio grande para o nosso país. E nesse mesmo pensamento, você acha que todas as esferas políticas que envolvem voto, os candidatos, eles deveriam ter, no mínimo, um curso superior? Ah, claro. A democracia, ela possibilita todos, né, se sentirem aptos a isso. Eu não diria talvez nem um curso superior, mas eu diria uma formação política, sabe? Eu acho que o nosso Estado poderia se responsabilizar em obrigar os candidatos a ter ou um diploma ou uma formação política. Porque às vezes a gente tem bons gestores que não fizeram universidades. Eu conheço vários empresários, vários gestores que não fizeram uma universidade, mas que são muito bons na universidade da vida, né? E seriam bons gestores também de uma máquina pública. Mas o que eu acho que não é possível, você chegar lá e não saber exatamente o que a Câmara dos Deputados faz, o que o Senado faz, o que uma Assembleia Legislativa faz, qual que é, né, a atividade de cada um, qual é o limite de atuação de cada um, enfim. Então, a gente precisaria, no mínimo, de uma formação nesse sentido, né? Ou um curso superior, ou uma formação nesse sentido. Né? E aí um curso específico, ou o direito, que trabalha muito essas esferas, né? Ou talvez relações internacionais, que também trabalha, né? Enfim, alguns cursos específicos você poderia até dispensar, mas outros, para outras, não precisaria ter o curso, a formação universitária, mas o curso sim, eu acho. Quando a gente vê aquele moço, sem desfazer de ninguém, tá, gente? Mas aquele artista lá, o Caneta Azul, ele foi dar uma entrevista num programa. Gente, não é possível. E eu vou dizer para vocês que vai ter voto. Entendeu? Assim como o Tiririca teve. Só que o Tiririca, eu não quero nem dizer se ele é um bom ou não parlamentar. Não conheço o trabalho dele lá, né? Mas o primeiro voto do Tiririca foi um voto de protesto. O primeiro voto do Tiririca, para qualquer um que votou, foi um voto de protesto, ele foi eleito. Né? Ele foi eleito fazendo piada. Então, como é que a gente pode entender um país sério que elege, né, uma pessoa que faz uma piada para governar por nós? Então, veja que a consciência está muito mais no cidadão, né? É uma consciência nossa também, porque senão a gente também fica colocando toda a responsabilidade no colo só dos políticos, mas quem está colocando eles lá somos nós. Exatamente. Então, né? Como é que é isso, né? É complicado. Né? E vamos para o próximo bloco, né? Que é agora outro também tema muito importante. Sim. 2 grandes temas agora, saúde e educação, né? Que atinge todos nós e de uma forma muito direta. Né? E eu já vou começar com uma pergunta muito direta. Né? O SUS, ele precisa de mais recursos ou de uma melhor gestão? Os dois.
O SUS é o programa mais completo e mais intenso de saúde pública do mundo, do planeta Terra, né? Nenhum outro país no mundo tem um programa como o SUS, que entrega 100% de atendimento para o munícipe sem nenhum custo, né? Então, a primeira coisa que eu acho é que a gente precisa entender o SUS como um patrimônio. Embora tenhamos dificuldade, tenhamos, né, obstáculos, desafios com relação à saúde pública, nós precisamos entender que o SUS é um patrimônio do país, tá? Nenhum outro país no mundo tem um sistema único de saúde como é o escrito nosso. Mas o nosso país é um país continental, muito grande, com uma extensão imensa territorial e que, obviamente, dificulta muito o acesso de um serviço de qualidade. Então, nós não há comparação do serviço que é ofertado aqui, por exemplo, na nossa cidade de Franca, com o serviço que é ofertado numa cidadezinha lá do Acre, né? Nosso serviço é infinitamente bom, né? Tanto é que Franca teve a nota B+ em saúde, né? E agora, com certeza, vai melhorar essa nota, porque a gente alcançou aí o hospital agora. Só que a tabela SUS é uma tabela extremamente defasada, né? Então, falta recurso. Não é possível você pagar numa cirurgia, né? Não tem o custo, não é esse. Não paga-se o custo de uma operação, você pagar R$200 uma operação em que 5, 6, 10 pessoas estão envolvidas para aquele trabalho, em que existe material para aquele trabalho, em que existe, enfim, uma série de questões. O TI custa muito dinheiro. Então, a tabela SUS, ela precisa, com certeza, de uma atualização. O Estado de São Paulo está numa situação diferente porque ele fez ali a tabela SUS paulista. Então, ele aumentou 200, 300, 500% o valor do SUS. Então, o Estado de São Paulo hoje, por conta dessa tabela SUS, que foi algo que o governador Tarcísio implementou, isso é importante dizer, colocou a nossa saúde numa condição muito boa do ponto de vista financeiro. Então, hoje, as Santas Casas, elas estão trabalhando no azul. Porque antigamente, gente, era uma luta mesmo, a Santa Casa sofria, porque ela ganhava para fazer um parto R$200, mas o custo do parto era 500. Esses 300 de diferença, para conseguir, né? E a responsabilidade desse parto é do Estado, né? Não é prefeitura, gente. Nós precisamos. Esse é um outro conhecimento que a gente tem que ter. Existe o que é a responsabilidade da prefeitura, existe o que é do Estado, existe o que é da federação. Então, veja, o dinheiro é necessário uma mudança completa dessa tabela do SUS, né? Porque nós, Estado de São Paulo, estamos numa condição diferenciada por conta do Tarcísio governador. Então, falta dinheiro. Agora também falta gestão, né? A gente sabe que o dinheiro vai saindo pela culatra, então a gestão pública com eficiência, ela faz toda a diferença. A gente percebeu muito essa desorganização de gestão na pandemia, em que houveram aí vários governos comprando coisas num preço assim, completamente diferente, sem critério. Isso tudo é dinheiro jogado fora, né? Então, eu acho que é um pouquinho dos dois, mas com certeza a tabela SUS precisa receber um aporte diferente do que é hoje. São muitos anos sem reajuste, mas muitos anos mesmo, sabe? Então, o governo federal vai ter que se debruçar sobre isso em algum momento. Certo. E você defende a participação das empresas privadas na prestação do serviço que deveria ser unicamente do SUS? Sim, porque o SUS não vai ter perna para isso tudo, né? Você pega hoje o nosso AME aqui em Franca, é uma empresa particular que ganhou uma OS, uma organização de serviço, né, que ganhou o chamamento, que faz a gestão, uma eficiência enorme, né, no nosso AME. A própria Santa Casa é uma OS. O nosso hospital regional, né, é uma OS, é uma organização social, né, que vem oriunda da USP, que então é dado dinheiro
e ela faz então essa gestão. Então sim, eu acho que havendo fiscalização, né, eu acho que o mais importante do processo de terceirização é a fiscalização, porque realmente não há braço, né, do governo, seja ele municipal, federal, estadual, para fazer todos esses atendimentos. Então sim, é necessário a parceria, né, com fiscalização, com o processo transparente, com o chamamento, né? Porque você faz um chamamento, você faz um processo licitatório, ali você tem regras a serem cumpridas, regras de fiscalização, regras de entrega e regras também se você precisar punir. Então precisa ser nesse molde. Mas sim, sou a favor. Certo. E mudando agora para a segunda parte do bloco, né, que é a educação, no seu ponto de vista, o ensino técnico, ele deveria ser prioridade nacional ou ainda deveria ser o ensino básico a prioridade? Ai, meu Deus. O ideal seria os dois serem prioridades, né? Mas elencar uma prioridade, o ensino básico ele é fundamental, né? O ensino, o nome já fala, é o básico. Se você faz um ensino básico estruturado, qualquer coisa que você tiver pela frente, você tem aquela base sólida, então a forma de você absorver esse conteúdo é muito melhor, a sua percepção da vida é muito maior, o seu cognitivo é desenvolvido. Então, a atenção básica é a atenção básica, nós precisamos cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. É fundamental. Então, se eu tivesse que escolher um ou outro, atenção básica. Só que nós temos hoje um gargalo que é a escola técnica pode preencher ricamente. Né? Hoje está tendo até uma discussão muito grande com esse IA, com essa tecnologia, inteligência artificial, será que vai ter profissões no futuro? É a discussão do momento, né? A discussão do momento, será que é preciso fazer universidade mesmo com toda essa tecnologia? Também é outra discussão. Agora, a escola técnica em que você, em um curto período, já aprende uma profissão e já sai para o mercado de trabalho, isso é fundamental num país que está sofrendo com a falta de mão de obra, né? Num país que tem um monte de adolescente aí perdido, né? E num país que precisa de crescimento, né? Precisa de mão de obra. Então, eu entendo que hoje a gente precisa... Hoje, o que nós temos de escola técnica? Nós temos a FATEC e nós temos o Sistema S só, né? A gente precisaria colocar um recurso bem bacana, acho que até ampliar o atendimento da FATEC e colocar essa meninada. Por que não fazer uma escola, uma FATEC e uma universidade? E a pessoa já tem ali essa... Eu acho que o caminho é hoje, o caminho é encurtar. Eu gosto muito, muito mesmo de cursos técnicos. Tanto é que no Fundo Social a gente criou uma escola profissionalizante, a gente ensina cursos técnicos o tempo todo e é curso rápido, a pessoa faz 6 meses de curso, já sai para o mercado de trabalho e a gente vê vidas transformadas ali, né? E aí, enfim, eu gosto muito, me agrada, sabe? Vejo com muito bons olhos um investimento forte em escolas técnicas. E você acha que o modelo atual de educação prepara o jovem para o mercado de trabalho? Eu acho que sempre tem que melhorar, né? O nosso modelo aqui em Franca, né? Ele é um modelo muito positivo, né? Então eu gosto muito da educação de Franca. A educação de Franca tirou selo ouro já 2, 3, 4, não sei nem quantos selos ouros Franca já tirou. Hoje as nossas escolas de iniciação, né, atenção básica, elas são 100% computadorizadas, elas são climatizadas, elas têm arte, cultura, robótica, elas atendem assim numa riqueza de processo que é maravilhoso. Então, se você perguntar a realidade de Franca, sim, acho que sim. Mas se você for estudar a realidade de outros estados, né, de outras regiões, talvez não. Né? Por quê? Porque é um conjunto de variáveis, né? Se esse recurso realmente está chegando, se tem efetividade nessa gestão. Então, a realidade de Franca ela é diferente da realidade do nosso país. E quando a gente estiver lá no Congresso, a gente precisa olhar para o nosso país, né? Então, são situações diferentes. Mas eu gosto muito do que a gente entrega aqui. Certinho. A gente já está caminhando para o final da nossa entrevista.
E agora a gente vai fazer um bate-bola. Eu Vamos falo lá. uma palavra e você me fala o que aquela palavra significa para você. Tá. Franca. Minha casa. Câmara dos Deputados. Esperança. Democracia. Democracia. Conquista. Impostos. Necessário, mas não justo. Liberdade de expressão. Acho que seria necessário também, né? Liberdade de expressão é, em uma palavra, fundamental. Empreendedorismo. Ser quem você é. Agronegócio. Pulmão do país. Família. Meu bem maior, né? E agora a gente vai já para o finzinho. Né? E eu tenho a última pergunta para você, Cíntia. Sim. Franca e região vai ter diversos candidatos, né? Temos vários pré-candidatos e diversos candidatos para uma vaga na Câmara Federal. Agora, fala para o pessoal de casa, por que o pessoal deveria votar em você? Muito bem. Falo com muito prazer. Gente, eu sou casada com o Alexandre há 23 anos. Há 23 anos eu estou dentro da política da nossa cidade, vivendo, sentindo, vendo e ouvindo, né? Tudo sobre a nossa política, e eu conheço muito das dores, né? Do Alexandre, enquanto um gestor que não teve apoio de nenhum deputado na esfera federal que pudesse ajudá-lo nessa luta todos os dias em Franca. Eu sou advogada, eu sou empresária e eu tenho esse conhecimento, sabe? O conhecimento da máquina pública, o conhecimento das leis, né, que regem o agir e o executar de um governante, né? E eu quero muito, muito fazer o que há 20 anos Franca não recebe. Fazer tudo aquilo que nós merecemos. Eu quero muito levar Franca para um lugar de destaque, que é onde ela deve estar, porque aqui é uma cidade de gente boa, é uma cidade de gente trabalhadora, é uma cidade de gente feliz e é uma cidade também de gente que merece mais. Nós estamos com quase 400 mil habitantes e os investimentos que nós precisamos agora, gente, é investimento grande e só tendo alguém lá em Brasília que nós vamos alcançar esse lugar. Então eu quero pedir que você avalie com muito critério, com muita parcimônia, mas também com bastante zelo, né? Quem você vai escolher? Escolha alguém de Franca, escolha alguém da sua cidade, da sua região, para que você possa cobrar, para que você possa ligar e falar assim, votei em você e agora a gente precisa disso, disso, disso. Essa proximidade, é esse ser que é da sua casa que vai falar por você. Então o pedido hoje é isso. Vá votar e vote em alguém da sua cidade. E eu coloco meu nome para esse momento. Conto muito, muito com o apoio de todos vocês. Agradecemos a você, Cíntia, pela participação no nossa sabatina, nessa nossa conversa, né, essa apresentação ao público. E obrigada também a você que esteve conosco até agora. E lembrando que o Grupo RS e o jornal RS Connect está fazendo essa série de sabatinas para que você conheça melhor os candidatos da sua cidade. Contamos com você na próxima. Até lá!